Quais os problemas mais comuns que afetam a saúde bucal da pessoa idosa? Essa série de vídeo vai falar sobre isso e hoje o assunto é inflamação gengival. A inflamação gengival, como o próprio nome diz, é uma inflamação na gengiva. Todo idoso é o problema mais recorrente, todo idoso tem algum problema de inflamação gengival. Pode ser um problema pequeno, alguns pontos inflamados, pode ser um problema mais moderadamente importante e pode ser um problema severo, aquele idoso que a gengiva sangra, que a gengiva realmente apresenta um quadro de inflamação importante. A gengivite, a inflamação gengival, ela arde, dói, incomoda, atrapalha comer, muitas vezes até impossibilita comer. Quando a gente fala que um idoso está impossibilitado, então está dificuldade de comer, a gente está falando sobre afetar a dieta dele, aquela dieta estabelecida pelo geriatra ou pelo nutricionista. Bom, afetar essa dieta é afetar a absorção de nutrientes daquele idoso. Aquele idoso, ele certamente vai começar a comer menos, ele vai começar a perder peso, ele vai começar a debilitar a saúde dele, ele vai diminuir a resposta orgânica, a resposta imunológica, a cicatrização vai ficar comprometida. Então, quando você fala de um idoso a respeito da afetar a alimentação dele, você está trazendo um problema. Isso pode te custar caro para a saúde sistêmica daquele idoso. Como a gente pode resolver, como é que a gente pode tratar a gengivite, a inflamação gengival? São dois tipos de higienização. Primeiro, a higienização diária, que o idoso muitas vezes faz sozinho, muitas vezes ele depende de um cuidador. E esse cuidador tem que ter essas informações que eu estou passando. A segunda higienização é a higienização periódica. A higienização diária, ela vai tirar a placa bacteriana e todos aqueles resíduos que causam a inflamação gengival. Diariamente precisa de ser limpo, precisa de ser pelo menos uma vez ao dia, você precisa de fazer a higienização, mesmo que o idoso não tenha dente. Fazer a higienização na prótese, fazer a higienização em toda a cavidade bucal. A segunda higienização, que é a higienização periódica, ela é feita com o dentista, o odontogeriatra. Ela é feita periodicamente, pode ser feita de 3 em 3 meses, pode ser feita de 6 em 6 meses, depende, cada caso é um caso. Mas o importante é que a gente faça essa higienização periódica. Nessa consulta de higienização periódica, a gente vai constatar, vai ver como é que está a saúde, o que a gente pode fazer. Nessa higienização, a gente vai tirar tártaro, vai tirar cristalizações ali, algum tipo de incrustação, a gente vai ver se tem alguma restauração que está com algum excesso causando essa inflamação gengival. Além disso, a gente vai, nessa consulta periódica, vai ver se tem lesões, vai ver a saúde como um todo, vai ver se as próteses estão bem adaptadas, se elas estão gerando algum tipo de trauma, algum tipo de incômodo. Quais os principais problemas que afetam a saúde bucal da pessoa idosa? Essa série de vídeos fala sobre isso. E hoje o tema é xerostomia. Xerostomia é a boca seca. Para a gente entender o problema da xerostomia, é importante a gente entender a importância da saliva. A saliva protege o dente, a saliva protege a gengiva. Um dente, quando ele está úmido com a saliva, ele está menos propenso a cariar. Uma gengiva, quando ela está úmida com a saliva, ela está menos propensa a se inflamar, a causar a gengivite. Todo mundo já passou por algum período, algum momento onde você estava comendo, principalmente na época de Natal, aquela farofa um pouquinho mais ressecada, onde é difícil de deglutir. Aquilo ali é uma falta de saliva. Na verdade, ali não está faltando saliva, na verdade é a dieta ali que está muito ressecada, mas é mais ou menos o mesmo sentimento. É a mesma sensação. Quando falta a saliva, você tem dificuldade de deglutir. Isso tira totalmente o seu prazer da alimentação. A falta da saliva, ela reduz a percepção gustativa. Você comer sem saliva, realmente não é uma coisa tão prazerosa. A falta da saliva vai fazer com que o idoso prefira alimentos mais pastosos, mais umedecidos e menos aquele alimento normal, né? Porque falta saliva para fazer a umidificação do bolo alimentar, facilitando a deglutição. A falta da saliva, ela traz comprometimento na adaptação das próteses. A falta da saliva traz comprometimento
na fala e, consequentemente, no bem-estar, no conforto daquele idoso. A falta da saliva, conhecida como xerostomia, ela não tem cura, mas ela tem uma forma da gente cuidar ao ponto de ter um conforto para o idoso. Muitas vezes ela é causada por medicamentos, então a gente tem que fazer um estudo para saber qual medicamento, juntamente com o geriatra, juntamente com o médico geriatra, a gente vai ver a possibilidade de trocar aquele medicamento para que ele não tenha a xerostomia, a falta da saliva. Quais os principais problemas que afetam a saúde bucal da pessoa idosa? Essa série de vídeos fala sobre isso. E hoje nós vamos falar da cárie da terceira idade. A cárie da terceira idade é como qualquer outra cárie, é a desmineralização do esmalte do dente. Como é que acontece essa desmineralização? As bactérias normais na boca, elas se encontram com os alimentos, os resíduos alimentares que não foram retirados na hora da higienização e produzem um ácido. E esse ácido dissolve o esmalte do dente, fazendo ali uma cavidade. A cárie ela pode ser pequenininha, ela pode ser moderada e ela pode ser importante, pode ser grande. Quanto mais cedo a gente agir, quanto menor a gente conseguir pegar a cárie, muito mais fácil. Muitas vezes a gente pode fazer esse atendimento lá onde o idoso está. Não precisa de anestesia, muitas vezes a gente faz uma certa facilidade. Se aquela cárie ela deixa de ser pequenininha e passa a ser uma cárie importante, uma cárie um pouco maior, vai dificultar, porque ali eu vou precisar de anestesia. Se ela aumentar um pouquinho mais, eu vou precisar de tratar do canal. Se ela aumentar um pouquinho mais, aquele dente vai precisar de ser extraído. Se precisar de ser extraído, eu vou precisar de aplicar anestesia. Para aplicar anestesia, eu vou ter que conversar com o geriatra, eu vou precisar de suspender algum tipo de medicamento. Então, quanto mais rápido, quanto mais cedo, quanto mais a gente agir na prevenção, a gente vai poder evitar e tratar de uma forma muito melhor a cárie da terceira idade. O material que a gente usa para restaurar normalmente é a resina. Através da higienização diária, a gente consegue evitar a cárie. O cuidador do idoso, ou o próprio idoso, é importante que ele saiba a importância de se fazer uma higienização bem feita diariamente. A higienização trimestral, com o odontogeriatra, ou semestral, depende de cada caso, é um caso, a gente consegue também reduzir a incidência de cárie, a gente consegue pegar a cárie ainda estando no início, onde facilita tudo para nós. Quais os problemas que mais acometem a saúde bucal da pessoa idosa? Essa série de vídeos fala sobre isso e hoje nós vamos falar sobre a perda dentária. A maioria dos idosos tem alguma falta de elemento dentário. Antigamente, até bem pouco tempo, era comum se esperar que o idoso chegasse na idade avançada sem dente. Hoje não, essa realidade está bem diferente. Hoje o idoso cada vez chega com mais dente e mais necessitando da ajuda da odontogeriatria. Mas todo idoso tem ou uma falha, ou duas, ou várias falhas. É muito importante você fazer uma relação entre essas falhas, essas perdas de dente e a saúde sistêmica do idoso. Quais os principais problemas que acometem a saúde bucal da pessoa idosa? Essa série de vídeos fala sobre isso e hoje nós vamos falar de lesões que aparecem na boca de um idoso. Primeiramente, é muito importante a gente deixar claro a importância de se vigiar, de se cuidar para saber se nós temos lesões e quando que começou essa lesão, que tipo de lesão e fazer, principalmente se essa lesão passou de 21 dias, e fazer uma análise. É importante. Muitas vezes uma lesão é uma coisa simples, uma pequena afta. Uma prótese mal adaptada causa uma afta. Mas muitas vezes aquela lesão é o início de um câncer bucal. Uma coisa muito desconfortável. Um problema que pode se tornar um problema sério. Vamos cuidar disso, vamos vigiar essas lesões. É importante que o cuidador ele tenha um controle, faça o exame, pelo menos semanal, quinzenal, de toda a boca. Através de uma gaze, ele pinça a língua do idoso e levanta a língua, abaixa a língua. É importante que ele procure a lesão
em toda a cavidade bucal. E se for preciso, até anote. Uma lesão apareceu hoje, no dia tal, para que aquela lesão fique anotada, para que faça o controle. Que se ela passar ali de 2, 3 semanas no máximo, o odontogeriatra precisa de ser acionado. A gente precisa de ver que tipo de lesão. Com relação ao tamanho, a lesão pode ser pequena, pode ser média, pode ser até um pouco mais significativa, um pouco mais volumosa. Ela pode ser plana, né? Ela pode ser bolhosa. Em termos de cor, ela pode aparecer de forma esbranquiçada, ela pode ser eritematosa, um pouquinho mais avermelhada, ela pode aparecer até preta, um pouco mais escura, né? Um vermelho mais escuro. Muitas vezes essa lesão nem incomoda. Muitas vezes não incomoda e muitas vezes o idoso, por algum problema cognitivo, não reclama daquela lesão. Então é muito importante que o cuidador, que o responsável pela manutenção da saúde bucal daquele idoso faça um controle. Esse controle ele é fundamental que ele tenha como princípio, se apareceu alguma lesão e se essa lesão demorou a curar, se ela ainda está presente após 3 semanas, o odontogeriatra ele precisa de ser acionado. Quais os principais problemas que afetam a saúde bucal da terceira idade? Essa série de vídeo fala sobre isso e hoje nós vamos falar da candidose. A candidose é a candidíase oral causada por um fungo chamado Candida albicans. Essa candidíase, ela arde, incomoda, fere, dói, traz muita tristeza para o idoso. Eu já vi muito idoso triste por conta de uma simples candidíase, também chamada de boqueira. Aquele desconforto é muito ruim e o idoso acaba sofrendo com isso. É muito importante que a gente busque o conforto para a pessoa idosa. Como é que a gente cura a candidíase? Através da higienização da prótese, através da higienização da cavidade oral, uma manutenção voltada para a limpeza, não só da cavidade, mas a limpeza de prótese, a limpeza da caixinha onde guarda a prótese, a troca da escova, é todo um conjunto de procedimentos que a gente tem que fazer para evitar a proliferação da candidíase. Quando a candidíase está num estágio um pouco mais avançado, a gente precisa de entrar com medicamento. O medicamento de eleição é a anistatina. Muitas vezes pomada, muitas vezes até comprimido. Mas cada caso é um caso. A gente precisa de cuidar e tirar esse desconforto. Muitas vezes isso é até muito fácil de ser resolvido. Foi feito um estudo muito interessante, onde fez uma relação entre a quantidade de dentes perdidos e a condição sistêmica da saúde do idoso. Ficou comprovado que quanto maior o número de perdas dentárias, mais debilitada é a saúde daquele idoso. Mais debilitado, maior a dificuldade do restabelecimento da saúde daquele idoso, maior a possibilidade de aquisição de novas doenças, mais comprometido é o sistema imunológico daquele idoso. Perda dentária está diretamente ligada à saúde sistêmica do idoso. É muito importante a gente encorajar algum idoso que possa, devido à condição dele, condição de saúde sistema, condição de cavidade oral, ele precisa de ser encorajado a restabelecer aquelas falhas, através de uma prótese, através até mesmo de implante. Vai depender de cada caso. A perda dentária causa dificuldade da mastigação no idoso. Dificultando a mastigação, dificulta a deglutição e alimentação. Quando a gente fala em dificultar a alimentação do idoso, a gente está falando em afetar a saúde sistêmica dele. Ele vai comer menos, ele vai perder peso, ele vai ficar fraco, ele vai debilitar a sua saúde sistêmica. Então é muito importante a gente restabelecer essa situação de perdas de dente, através de uma troca de prótese, contemplando o maior número de dentes, através de uma manutenção, às vezes só uma manutenção na prótese, que pode ser que esteja incomodando, a gente precisa de aliviar algum desconforto que alguma prótese possa estar trazendo. Outro problema muito comum que a perda dentária da pessoa idosa traz é a dificuldade da fonética. Isso vai atrapalhar ele a falar. Se atrapalha ele a falar, vai dificultar a sociabilidade, vai dificultar o conforto dele.
é muito importante que a gente consiga levar conforto para a terceira idade. Quais os principais problemas que acometem a saúde bucal da pessoa idosa? Essa série de vídeos fala sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre a perda da capacidade gustativa. Com o tempo, com a idade, os botões que percebem o sabor dos alimentos, eles vão se diminuindo, eles vão se atrofiando. E a percepção, principalmente do doce e do salgado, ela diminui. Quando isso acontece, o idoso, principalmente se é aquele idoso que ele que coloca o sal, ele que coloca açúcar, a tendência dele é de aumentar o sal, porque ele não está percebendo o sabor, de aumentar açúcar, afinal de contas ele não está doce, ele precisa de colocar mais açúcar. E a gente sabe que alterando essas dietas, esses itens da dieta do idoso, sal e açúcar, a gente pode gerar algum tipo de problema, alguma complicação e algum outro problema sistêmico da saúde dele. Por exemplo, se ele tem uma diabetes e aumenta a quantidade de açúcar, ele vai ter problema certamente. Se ele tem algum problema de pressão, se ele aumenta a quantidade de sal, certamente isso não vai ser benéfico para a saúde dele. É muito importante a gente sempre estar atento a isso. Infelizmente, esse tipo de problema a gente não tem como curar, mas a gente tem que estar atento. O cuidador, ele precisa de saber, ele precisa de ter essas informações. Ele precisa de saber que aquele idoso, principalmente se é ele que coloca o sal, se é ele que coloca açúcar, ele não pode alterar aquela quantidade de açúcar e sal pré-estabelecido pelo geriatra, pelo nutricionista. Eu sou Geraldo Godoy, sou odontogeriatra. A Integrativa Odontogeriatria, ela está à disposição sua para que a gente possa fazer uma análise, estudar cada caso. Você tem certeza que está tudo bem com a saúde bucal da pessoa idosa ao qual você é responsável? Eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Um abraço.